Faz um certo tempo que eu ando querendo gravar um vídeo sobre alguma série animada de investigação de agentes secretos. Mas as opções não são muitas. Eu queria fazer algo icônico e desconhecido, meio underground, saca? Mas não sei qual obra eu poderia abordar. Que tal Mortadelo e Salaminho, Cristóvão? Quem? Por acaso tem notícias daquelas duas amebas? Eles vão aparecer de tapetão, como de costume. É bom mesmo, porque eu já estou ficando irritado. Sogra! Eu sabia. Tanto urgência e ninguém aqui. Deve estar no banheiro soltando um cagão. Não fazem banheiros para morsas bigodudas. Mortadelo e Salaminho, ou Mortadelo e Filemón, é uma série de histórias em quadrinhos espanhóis criada em 1958 por Francisco Ibáñez. Trata-se de dois detetives da tia. Não sua tia, nem minha tia, e sim da organização secreta TIA. Essa é a abreviação. Técnicos de investigações avançadas, como ficou aqui em Terras Tupiniquins, que basicamente são incrivelmente dois tapados que se metem nas mais escabrosas desventuras muito trapalhadas. A gente acompanha o Salaminho, que basicamente é um agente meio ignorante que se acha demais e que quer ser, ou se acha, o melhor agente secreto de todos os tempos, um mulherengo nato e que quer ser o descoladão, mas é só um idiota com um azar muito grande e que não é tão garboso assim como ele acha que é, mas autoestima é tudo. E também acompanhamos seu parceiro, o Salaminho, que é um expert na área dos disfarces e de algumas trapalhadas tecnológicas, que é o fiel escudeiro do Mortadelo, embora seja praticamente muito sacana com ele, com um ar de acidez muito grande contra o seu, superior. Ou de um pedaço de medo. Pelos palavrões. Eles trabalham para a tia, a mando do exigente superintendente, o chefe Vincent, mais conhecido por Super, que está sempre muito mal-humorado com as trapalhadas e comportamento ridículo e desastroso do Mortadelo e Salaminho. E sim, ele é a cara do ratinho, rapaz! E Pois é necessário atuarmos já! Sim, eu não sei. Eis a questão! E também temos o Professor Bactério, com seus inventos mirabolantes que sempre causam catástrofe quando cai nas mãos erradas. E sim, é um cara com experimentos, que trabalha com químicas e tal, e ele não tem uma higiene muito boa assim. Também temos Ofélia, a secretária, que é contra o estereótipo das secretárias de filmes de espionagem. Em vez de ser uma mulher muito bonita, com belas curvas, ela é essa tiazona aí que trabalha na tia. O cofre é mesmo muito seguro. Poderia dar um nome a ele. Já pensei em um. Ofélia 2. Porque ele guarda segredos e tesouros em seu interior? Não, porque pesa 60 toneladas. Acontece que Mortadelo e Salaminho é um clássico cult. Os quadrinhos fizeram um enorme sucesso em seu tempo, pois apresentavam uma estética cartunesca com humor quase surreal, que já foram traduzidos em várias línguas e tinham um enorme sucesso. As aventuras dos dois começaram a ser publicadas em meados de 1996 em álbuns. Álbuns esses que, juntando todos, tiveram mais de 29 edições. Não sei, muito underground, mas fez um enorme sucesso em sua época e até hoje é lembrado pelos colecionadores de quadrinhos mais antigos. E eu vou confessar, eu nunca li nada de Mortadelo e Salaminho na vida, mas depois de conhecer uma certa obra animada dele, que está fazendo muito sucesso em reels da internet, que talvez você deva trombado por aí, eu tô muito ansioso para começar a ler. Isso porque, pelo que eu observei, Mortadelo e Salaminho tem uma vibe cartoon bastante engraçada, que se aproveita bastante disso para fazer um humor bastante absurdo, com cenas de ações mirabolantes e bastante absurdista, coisa que o traço cartoon agrega e facilita muito. Sem falar que a linguagem gráfica do quadrinho do Francisco Ibáñez é bastante criativa e fluida,
fazendo assim as cenas atrapalhadas dos dois serem tão bastante cativantes quanto engraçadas. E vale ressaltar que é um produto de sua época, então tem algumas piadas meio politicamente incorretas. Mas enfim, Mortadela e Salaminho fizeram muito sucesso, principalmente na Península Ibérica, e aqui no Brasil tem a sua pequena leva de legião de fãs. Ultimamente ele vive de financiamento coletivo no Catarse para ser republicado em edições de luxo, já tendo 2 ou 3 volumes republicados que você pode até inclusive encontrar na Amazon à venda pela editora Figura Editora. São álbuns bem curtinhos, de 50 a 60 páginas, mas que vale muito a pena se você está curioso para ler. E eu acho que eu realmente vou comprar, porque eu estou muito curioso para ler. E nossa, velho, mesmo com o humor meio politicamente incorreto, não dá pra dizer que Mortadela e Salaminho não foi um marco realmente nos quadrinhos. Porque ele tem esse humor que eu gosto muito, cartunesco, absurdista, paródico e tal. E o traço é muito bom, velho. Cheio de detalhes, as piadas muito absurdas, essa dupla dinâmica que é o Salaminho, esse puxa-saco sacana, mestre dos disfarces, que tem uma brincadeira visual bastante legal nos quadrinhos, que ele sempre consegue se disfarçar das coisas mais aleatórias possíveis, inacreditáveis, desde um mosquito, isso mesmo, um mosquito, do tamanho de um mosquito, a, sei lá, um hidrante ou indígena ou coisa assim, a o Mortadelo, que é esse cara que se acha demais do que ele já é e que sempre leva a rebordosa de tudo, fazendo assim serem esses dois agentes que, apesar de suas qualidades, ao menos poucas do Salaminho e quase nenhuma do Mortadelo, são essa dupla tremendamente atrapalhada de uma agência de espionagem em decadência. Um trocadinho, senhor? Ah, sim, muito obrigado. Mas o quê? O que foi? Vem aqui! Ah, sim, eu já sabia. Uai, a senha? Biquínis Dom Rodrigo, pouco pano e muito umbigo. Vamos, Mortadelo? Vamos ver o que o Super tem a dizer de tão urgente. E nossa, tivemos 2 adaptações desses quadrinhos. Na verdade, tivemos uma série animada muito antiga, adaptando as histórias dos quadrinhos, mas para filmes tivemos em 2003 um live action, porque como tudo nos anos 2000, tinha que ter live actions, que fez um sucesso moderado, mas eu não vejo ninguém falar sobre. E vou te falar, é bom, pelo menos de caracterização, tá bem fiel. E parece também ter uma absurdista dos quadrinhos. Eu não cheguei a ver ainda esse filme live action, mas quem sabe eu dou uma chance futuramente. E também, é claro, o tema desse vídeo, que é o filme que está viralizando recentemente em páginas de animações do Instagram e por aí vai, que é Mortadela e Salaminho em Missão Inacreditável, que foi um filme distribuído pela Sato Company, o primeiro filme de animação em 3D do Mortadela e Salaminho, lançado há 6 anos atrás. 6 anos atrás, e só tá fazendo sucesso agora recentemente na internet, lançado em 2014, que reuniu a dupla dinâmica dos agentes Zero Threats de volta ao cinema em grande estilo. E sim, ele também foi lançado nos cinemas aqui no Brasil e atualmente se encontra disponível no serviço de streaming do Prime Video. E nossa, mano, esse filme é muito engraçado e caótico é a palavra que define ele. Eu tenho ossos! Não se mova, chefe! Você está na posição perfeita! Sério, sem sacanagem. É um filme com animação incrivelmente bem feita, com um cartoon mega detalhado, com piadas ao estilo Looney Tunes. É um filme que não é bem infantil, é um filme para maiores, que é muito engraçado, mano. Ele tem várias tiradas geniais e, sem sombra de dúvidas, é uma boa porta de entrada caso você queira conhecer esses personagens. Apesar dele ser um filme para fãs e ter muitos personagens de uma vez da lore do Mortadela e Salaminho, que para quem não conhece os quadrinhos, assim como eu, pode ficar meio perdido, como alguns bandidos e etc, mas que mesmo assim dá pra entender tudo direitinho. Pense num filme escrotinho, viu? Pensa rápido, chefe! Já pensei, preciso de 3 coisas. 1, 2
E 3. A mais importante. Eu ainda quero me casar com você. Me dê isso. Eu volto logo. E você cuide do cofre. Ela já percebeu isso. É um filme que não se leva a sério em nenhum momento e que, como eu falei, tinha essa pegada Looney Tunes da vida, com piadas e pancadas, explosões, personagens apanhando o tempo todo, dos momentos mais cartunescos possíveis, mas de uma forma meio sórdida e escrota, em que você realmente sente o peso da dor dos personagens e os machucados que eles levam, principalmente o Mortadelo. E nossa, mano, eu amei muito esse filme. No plot da história é simples. Acompanhamos eles em mais uma aventura cotidiana no melhor estilo dos quadrinhos. Outros pontos a serem, notáveis, como Cristóvão disse, fora a animação, que tecnicamente está impecável. Ela conseguiu pegar todos os traços extremamente cartoons dos quadrinhos e fazer uma mistura de cartoons com uma vibe mega realista. Nós conseguimos ver a sujeira, os machucados, as feridas, os microsangues e também os poros dos personagens, as olheiras, as poeiras. E isso é muito fascinante e de todo crédito ao estúdio. Sério, eu amo animações que, apesar de terem uma pegada extremamente cartoon, ainda tem essa textura mais realista. E com esse filme foi um trabalho muito excelente. A história do filme em si são várias desventuras, como o Cristóvão falou, do Mortadelo e Salaminho, seja enfrentando velhos inimigos dos quadrinhos numa aventura muito aleatória que acaba juntando todas as peças e arcos no final, a uma trama boba e simples, mas que diverte. Se eu tivesse que destacar alguns pontos negativos do filme, talvez seria em alguns pontos do humor, porque, como o Cristóvão disse, é um humor meio duvidoso em alguns poucos momentos. Ele é muito nonsense, o que é um ponto positivo para o filme, mas esse humor duvidoso em certos pontos não é para todos. E eu entendo isso. Tem momentos, muitos momentos em que funciona perfeitamente, mas em outros poucos fica só uma coisa meio que estranha. Como é o caso das recorrentes piadas dos dois capangas irmãos do grande vilão, que são sianeses e que tem um aspecto peculiar muito estranho, que quando um se machuca ou sente dor, quem sente é o outro irmão. E é uma piada meio que estranha, para dizer no mínimo. Fora o humor meio de tiozão em vários momentos do filme inteiro, é um filme para quem tem um humor em específico. Então, se você gosta desse tipo de humor, talvez você vá gostar ainda mais do filme. No mais, eu achei incrível que esse filme conseguiu abraçar tanto a fidelidade de humor visual dos quadrinhos. E também foi muito bom a Sato Company ter trazido esse filme aqui em Terras Tupiniquins. E para falar da dublagem, a dublagem está simplesmente excelente demais. Um momento. Por que a nossa casa? Porque é um alojamento com proteção do governo. Entendeu? Governo, proteção. Senhor Salaminho, posso lhe informar uma coisinha? É claro.
És um imbecil. Obrigado. chefe. Para. De tanto pensar em vingar-me com aquilo do aeroporto de Mosquito, com 2 fios de cabelo. Que é isso? Não está falando de mim. Esse cara tá maluco. De tanto brincar que eu fiz, tome aqui esta lata. Muito boa. Todas as vozes se encaixam perfeitamente nos personagens, o que é algo meio raro, já que nesse caso ela teve muitos Star Talents como Mark Luke, entre outros. É claro, teve muitos dubladores profissionais, mas quando você ouve Mark Luke e dublagem, você já fica com o pé meio atrás. Mas o cara provou mais uma vez que para certos papéis ele é um bom dublador. Também tivemos vários vídeos promocionais promovendo esse filme, sabe-se lá onde, como o caso de um deles com Maurício de Souza, promovendo o filme. Eu não sei até que ponto se ele fez parte da dublagem fazendo a voz de um figurante ou coisa assim, mas eu não percebi a voz dele no filme. Acho que só foi para promover mesmo. Se ele participou fazendo realmente uma voz muito rápida, não tenho como dizer. Eu acho que não, porque o Maurício de Souza tem uma voz muito característica e marcante, e eu não identifiquei essa voz. Acho que realmente foi só para promover, o que foi por Maurício de Souza ser um marco dos quadrinhos brasileiros e um mega nerd de quadrinhos. Acho que foi uma cartada, uma tentativa de cartada para atrair mais público, o que não deu certo, na minha humilde opinião. Enfim, Mortadelo e Salaminho, esse novo filme mais recente, é uma grande porta de entrada para quem não conhece os personagens e curte esse tipo de humor e universo caótico, ou para os fãs e nerds velhos que com certeza vão se amarrar e vai ser um grande fanservice para eles. E é uma pena que depois desse filme feito com tanto carinho, esmero e fidelidade em homenagem à obra original, não tivemos mais nada dele. Por um certo momento, tinha potencial talvez de ser uma leva de filmes ao estilo das animações do Asterix, que são animações muito boas, muito bonitas e bem feitas visualmente, e que todo ano, felizmente, está tendo uma para os cinemas, o que é muito bom. Isso poderia acontecer com Mortadelo e Salaminho também, mas infelizmente o projeto morreu com este único filme, se é que tinha um projeto. Então, caso estejam interessados, comprem um quadrinho na Amazon, procurem sebos, as edições antigas, e vejam no Prime ou em meus alternativos este filme do Mortadelo e Salaminho. Valeu, monocromático, e é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo, um vídeo mais de recomendação, um vídeo bem mais curtinho e simples do que o habitual, e que Mortadelo e Salaminho. Eu não quis falar muito da trama do filme em si, pra não dar spoilers e tal, mas eu só queria acrescentar que apesar desse filme são várias desventuras que se concluem os arcos no final, talvez não seja realmente para todo mundo fora o humor, porque quem quer um filme de animação com a premissa mais séria e tal, são várias esquetes que se juntam no final. Mas vale pela diversão, é um filme divertido. Enfim, se você gostou, esse é o Anomalia Coletiva, canal que eu, Allen Cristóvão, faço por puro hobby com outros convidados aqui, falando de filmes, animações, quadrinhos, outras coisas que eu gosto. E se você gostou, deixa seu like, um comentário e veja os outros vídeos do canal. Dá pra dizer que esse foi um vídeo meu tapa-buraco? Com certeza, mas foi uma recomendação feita com muito carinho e esmero. Então é isso, pessoal, até a próxima. E tchau. Ele voltou?
Virou pra te virar do avesso. Em toda a minha vida eu nunca vi um aquilo tão bem feito. Na medida.